Agora, dando continuidade nessa técnica, nós vamos cortar estas linhazinhas de corte que foram inseridas tanto nesta parte da frente central quanto da frente inferior. Vamos cortar como? Não posso, lembra? Não pode ser aqui da beiradinha e nem aqui desta beiradinha. Você tem que começar cortando aqui a partir desta linha central que eu já abri. Então, é daqui para lá, sem separar essas partezinhas aqui, para ficar mais fácil o processo. Então, corta e deixa os pontinhos aqui unidos, certo? Se caso aconteceu isso aqui, ó, que separou, não tem problema. Depois, na hora, você junta eles. Só não vai perder a parte. Então, se você não quer perder a parte, uma opção é você numerar cada pedacinho desse aqui. Aí, você não vai perder. Então, por exemplo, você pode fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4... para não perder. Faz a mesma coisa já na parte de baixo, se acontecer esse detalhezinho aqui que separar. E continue cortando as linhas. Faça esse mesmo procedimento no molde das costas. Pegue a peça que você tem que espaçar, coloque sobre um papel, espace mais ou menos, sem medida, sem nada. Só para te ter uma noção do tamanho do papel que você vai utilizar. Deixe margens de papel a mais, tá? Para que você não tenha necessidade de ter que cortar outro depois. Esse outro aqui, da frente inferior, ele já está bem maior, também fiz o mesmo processo, ó. Abre mais ou menos, sem medida, sem nada, só para te ter noção do papel, tá? Agora, como saber o tanto que você vai abrir essas partes aqui para inserir o volume unilateral? Só desse lado aqui, que é a linha central de corte que dividiu a forma em duas. Aqui eu adoto um procedimento que eu acho que é favorável e que nos ajuda. Então, você pode fazer a mesma coisa aí. Lembrando que quanto mais circunferência, semicírculo formar, mais curvo, mais vai dar estes drapeados aqui. Quanto menor for o semicírculo, menos drapeado. Aqui nesse aqui, então, a medida que eu adotei é abrir 2 vezes a mesma medida original dessa reta que dividiu a peça. Então, o que aqui a gente faz? A gente mede, você pode aí medir antes de cortar, ok? Mede de lá até aqui, na linha do corte, que dividiu a peça em duas. No meu tem 32 centímetros. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar estes 32 centímetros, que é a minha medida original, e a minha medida de abertura vai ser 2 vezes aquela medida. Então, vai ser 64 centímetros.
o total de abertura entre as partes, de todas as partes, ok? Então, o que que eu faço aqui agora? Eu vou contar quantos pedacinhos eu tenho aqui para saber quanto que eu vou ter que abrir. Então, olhe bem aqui. Vou tirar a régua. Então, aqui eu vou abrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu vou fazer 10 aberturas. Eu tenho 10, eu tenho um total de 10 aberturas. Eu vou dividir aqueles 64 centímetros por 10, que daí eu vou saber quanto é que eu vou ter que abrir, inserir de volume unilateral. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles 64 centímetros e vou dividir aqui por 10, ok? Que aí eu já vou ter o meu resultado. Então, aqui o meu 64 dividido por 10, 6,4 centímetros. Essa é a medida de abertura do volume unilateral. Abertura do volume unilateral. Aqui eu coloco ele sobre o papel, abro um pouquinho assim para saber como é que ele vai ficar mais ou menos, para me verificar onde é que fica o fio primeiro, para mim já começar a partir do fio. Aí a partir do fio que tá localizado aqui, eu abro para um lado, depois eu abro para o outro. E para que chegue no final, não falte papel, eu preciso emendar. Então aqui é meu fio, nessa linha aqui, então eu já vou começar por aqui firmando uma dessas duas partezinhas aqui. Então, vou colocar ele aqui, vou firmar aqui embaixo, para ele não sair do lugar. Vou firmar aqui em cima. Esse processo, ele utiliza bastante fita crepe, tá? Ok, firmou? Agora, quanto é que eu tenho que distanciar aqui? Abriu, depois é só juntar ali, tá? Quanto que eu tenho que distanciar essa perninha aqui? Ali, ó. 6,4 centímetros, cada perninha dessa. Então, daqui para cá, 6,4 centímetros. Eu posso pegar a régua e medir de lá aqui. Quando der 6,4, ó, de lá para cá, 6,4 deu aqui. E aí, chegar essa perninha lá e lá, ó. Mais ou menos lá. E lá, e aqui, cola novamente. Junta ali certinho, não transpassa ali, porque ali rasgou, mas não é pra transpassar, só pra encostar aqui, tá? Então, daí, ó, tu cola ali, e pega outra fitinha e cola aqui. Agora, aqui tem uma dica bem legal pra afastar essas perninhas, que eu acho que eu ainda não passei isso pra vocês. Quando eu quero afastar, que fique bem certinho o afastamento, porque às vezes conforme eu pego a régua, eu pego em ângulo diferente, né? Então, aqui no sentido assim, ó, o 6,4, eu posso afastar para cá, eu posso afastar para lá, eu posso afastar mais para baixo. Então, eu fico dando ângulos para a régua. Então, uma forma legal de fazer isso é tu fazer com este compasso, ó, é bem legal, porque daí a medida ela já fica fixa aqui, o 6,4. Daí tu só vai marcando e não precisa usar a régua e fica bem mais prático para tocar. Então, daí tu só vem aqui, então daí tu coloca o teu compasso aqui no 0. Essa régua aqui é legal porque ela já tem o furinho pro compasso. Aí tu abre ele lá no 6,4, abre ele no 6,4, que é aqui, ó. Essa régua já tem, vou chegar mais perto pra vocês verem como ela já tem furinho, porque é uma régua
mais profissional, né? Então, é bem fácil para colocar o compasso, ó. Você que não tem, talvez tenha que passar um pouquinho mais de trabalho. 6,4 é essa distância. Então, daí o que que a gente faz, ó? A gente pega lá no ponto onde a gente quer, ó, a partir de lá que eu quero 6,4, né? Eu coloco lá a ponta do compasso, a furadinha, ó, e aí, ó, eu faço uma circunferência, ó, meia circunferência, que daí aonde ele tocar, ó, tocou bem ali. Agora, a partir desse aqui, ó, vou afastar aqui, vou colocar o compasso ali naquela pontinha, ó, e aí eu faço aqui, ó, meia circunferência, tiro. Vocês estão conseguindo visualizar aqui a minha circunferência que o papel fez a lápis? Próximo eu vou tentar fazer um pouquinho mais forte, tá? E aí, ó, vou pegar essa outra perninha aqui, ali tem que ficar firme, ó, fixo. Daí ela vai até tocar, até a pontinha desse aqui, ó, tocar lá na linha, ó. Tocou, é ali, aqui tem 6,4. Pega a outra fita crepe, firma aqui, já firma aqui dentro também, tá? Agora o outro, ó, aqui também soltou, ó. Depois tem que, por isso que é bom as numerações para não perder. Pega o compasso, cuidado para não tirar ele do lugar. Se tu mexeu nele aqui, tu confere lá. Vai de novo ali na pontinha. Chega um pouquinho mais para cá. Vai de novo lá na pontinha, ó. E aí, com o compasso, tentar fazer forte, ó, vocês verem aí, ó. Faz meia lua aqui. Ok, tiro o compasso. Agora aqui, ó, segura aquela pontinha lá. Não é para transpassar, não é para pôr em cima do outro, é para encostar, tá? Lá, e aí tu vai girando aqui. Encosta lá. E aí tu vai girando aqui até essa pontinha encostar ali na linha, ó. Ela não encostou, ela encostou ali, mas é essa ponta que eu quero que encoste, tá? Aí, a gente pegar, de girar, ó, porque ela tá solto, né? Eu tenho que cuidar de dois lugares. Pronto. Agora, vou firmar aqui e já vou firmar lá também. Vou segurar ali que caiu. Próximo, na pontinha, faço a meia lua e vou girar aqui, 6,4, até tocar a pontinha. Tocou a pontinha. E assim eu vou fazer todo esse lado e depois o próximo, ok? Então, vamos lá.
Nessa outra parte eu faço a mesma coisa, já dou mais ou menos, abro um pouquinho aqui esses volumes unilaterais para me ver como ele vai se posicionar, identifico o fio que está aqui e começo a fixar uma das partes e depois abrindo todas as outras com um distanciamento de 6,4. É o mesmo distanciamento porque essa aqui é a parte da frente que une naquela outra parte da frente central. Então, como elas foram cortadas, elas têm a mesma medida. Então, a medida é a mesma. Quando for na parte das costas, você tem que medir primeiro aquela reta para depois fazer o procedimento, ok? Vamos agora unir os pontos para formar o semicírculo. Vou fazer isso com a caneta azul para mostrar para vocês. Então, eu vou usar aqui a régua de curva francesa e um canetão para mostrar bem para vocês. As linhas internas, essa do meio aqui do semicírculo, é para suavizar, porque elas fazem umas quebrinhas na junção. Então, a gente vai passar a régua de forma que suavize essa junção para ficar uma curvinha bem certinha e não esses biquinhos quadradinhos, tá? Então, aqui é só usar a régua, posiciona ela, acha uma curvinha que dê, ó, aí, para ligar, vai ligando. Ó. Vai ajeitando que ela vai se arrumando, tá? É importante usar a régua para que a curva fique bem certinha. Mas se você tem habilidade e consegue fazer à mão, não tem problema, tá? Pode ser feito à mão também. Ok? Deixa que fique uma curvinha bonitinha. Ó. Então, foi suavizando, ó. Vou mostrar pra vocês onde é que tem biquinho, ó. Por exemplo, nesse cantinho aqui, ó, o papel tá lá. Então, olha o bico que tem aqui. Aqui também, ó. Ó. Fica esses biquinhos aqui. Aqui também, ó. Tá? Então, na hora que eu ligo, eu dou uma suavizada. É como se eu tocasse, toco no meio do retângulo, no meio desse outro retângulo, no meio desse outro retângulo. Vou tocando no meio dessas formas, ó. Que aí eu vou conseguindo suavizar, ok? Então, eu vou suavizando todos esses pontinhos aqui, que estão aqui dentro, ó. Da onde eu não soltei o papel, todos esses pontinhos aqui dentro eu vou suavizando com essa curvatura interna aqui para alinhar essas linhas. A linha da lateral vai permanecer aquela mesma, né? Ó, aquela lá é a linha da lateral do molde, é a mesma. Não tem nenhuma alteração. Aqui também é a mesma. Se você, antes de cortar, não quiser se confundir onde é que tá as linhas laterais, uma dica legal é colocar X, tá? Você pega com a caneta e coloca X assim onde são as linhas das laterais, ó. Que aí depois você não se confunde onde é que é a linha da lateral, tá? Que é muito comum. Essa forma é simples, mas às vezes conforme a forma, ela fica bem confusa de você achar a linha da lateral. Então, você pode colocar um xizinho assim, ó, onde é as linhas das laterais, para você não se confundir. Também é uma dica bem boa para que o trabalho flua e não atrapalhe em nada na hora de fazer a forma. Agora, nós vamos ligar
esta parte externa onde a gente abriu este volume aqui unilateral, tá? Ficou unido ali e abriu só desse lado aqui, ok? Agora aqui, como é que você vai ter que fazer? Você vai ter que unir a pontinha de um retângulo na outra, porém, às vezes tu não consegue fazer bem certinho, porque senão ela vai ficar toda quadrada. E o certo não é que ela fique quadrada, o certo é que ela fique redonda. Você pode estar fazendo um pouquinho com lápis, se tu quiseres, e depois, ó, e depois você liga com a régua, se você quiser, ó. Faz com lápis, tô fazendo aqui com lápis primeiro, ó. E depois eu ligo com a régua. Qual é o detalhe aqui que eu já vou mostrar para vocês, tá? Que quando a gente liga, por exemplo, ó, eu liguei essa pontinha nessa pontinha, só porque daí ele faz uma curvinha aqui e aqui ele tá reto. Daí ele faz uma curvinha e aqui fica reto. Aqui tá reto, aqui tem outra curvinha. Então, esse que é o problema. Na hora de ligar, às vezes eu não toco, eu não ligo esse ponto nesse, às vezes. Às vezes eu ligo aquele ponto lá que é mais alto, ó. Ó, esse ponto aqui, ele é mais alto do que este. Então, em vez de eu ligar esse nesse, às vezes eu já pego direto de lá para ligar lá, ó. Pra não ficar assim, ó, quebra, curva, quebra, porque é uma curva inclinada para lá, né? E curva. Ok? Então, às vezes eu faço isso. Então, agora eu vou ligar aqui, eu liguei a mão, primeiro para visualizar, e agora eu vou usar a caneta. Então, eu vou pegar, lembra que é para ficar redondinho, então, ó, vou pegar aqui, tocando aqui lá naquele ponto lá, vamos ver se vai dar certo. Ó, aqui já deu certo. Agora eu vou ligar esse ponto aqui lá naquele outro lá, que às vezes, ó, e aí tu vai fazendo isso para ficar certinho, tá? Caracol. E aqui nós temos esse nosso semicírculo, que mais parece um caracol, não é mesmo? Mas a forma ficou assim. Agora, eu vou fazer esse mesmo procedimento na parte da frente inferior. Aqui nós já temos semicírculo da parte da frente inferior. Vai fazer o mesmo procedimento agora na parte das costas. Mas antes eu vou mostrar um detalhe para vocês. Essa parte aqui, o formato ficava menor que essa parte aqui, que o formato era maior. Então, esse era menor. Então, veja que o menor, ele fechou bem mais. E esse aqui, que era maior, ele ficou mais aberto. Não significa que tá errado, significa que este é menor e este é maior. Então, como este é menor, o espaço que abre aqui, ó, essa distância aqui é menor do que essa distância que tem aqui, ó. Então, se aqui é menor, eu vou abrir esse espaço aqui, então ele vai fazer uma circunferência maior. Esse aqui, como é maior aqui esse espaço, ele faz uma circunferência menor, pois essa abertura aqui mais perto e essa abertura aqui
mais longe, ok? Então, aí vai outra dica. Comece a fazer pela parte menor, ok? Porque se você fizer pela parte maior e quiser deixar ele mais caracol, mais uma semicircular bem mais fechada, quando for fazer a parte menor, você não vai conseguir. Porque ela vai transpassar por cima, ok? Essa é mais uma dica para você na hora de estar fazendo o seu design do balão. Aqui eu tenho o molde das costas pronto já com os volumes unilaterais. Essa é a parte das costas inferior, aqui ficou junto, lá abriu e já tracei as linhas para dar o contorno do molde. Aqui eu tenho o outro das costas central, que também já fiz aquele procedimento de unir as beiradinhas aqui para fechar o molde.